todos, o meu nome é Ana Sofia Lavrador e vou apresentar o trabalho desenvolvido pela nossa equipa, que consiste na detecção de espécies de invertebrados não indígenas na Marina de Viana do Castelo, através do uso de DNA metabarcoding. Os ecossistemas costeiros são altamente reconhecidos pela sua importância. Eles fornecem diversos serviços nos setores ambientais, económicos, sociais, culturais e recreacionais. As maiores ameaças a estes ecossistemas incluem as alterações climáticas, subexploração, poluição, destruição de habitats e a introdução de espécies invasoras. Espécies invasoras são espécies não indígenas, ou NIS, que se estabelecem fora do seu ambiente natural, espalham-se rapidamente nos ambientes receptores e competem com as espécies nativas, podendo mesmo levar ao seu declínio. Isto pode provocar alterações graves ecológicas que ameaçam a integridade dos ecossistemas. As NIS são introduzidas em regiões costeiras, principalmente por embarcações, mais especificamente através de organismos encostados nas superfícies dos navios e através da descarga das águas de lastro. Por este motivo, as marinas e os portos devem ser considerados áreas prioritárias para a vigilância de NIS. A maioria de estudos sobre bioinvasões identificam as espécies com base na sua morfologia. No entanto, este método requer peritos e é muito demorado. E, para além disto, torna-se difícil utilizar estas técnicas em determinadas condições, como, por exemplo, em águas com pouca visibilidade, em fases de vida que não permitem este tipo de identificação, como ovos ou larvas, quando os espécimes são demasiado pequenos ou semelhantes entre si, ou quando ocorrem em baixa densidade. Como tal, novos métodos foram implementados e otimizados para a detecção e identificação destes organismos. É o caso das técnicas moleculares que usam como base o ADN. Estes métodos moleculares têm muitas vantagens, como o processamento simultâneo de um grande número de amostras e a identificação de muitos grupos a partir de várias amostras ambientais. Também permitem uma maior sensibilidade e especificidade e são métodos mais rápidos e eficazes. Uma das técnicas mais promissoras é o DNA metabarcoding, que combina a amplificação de uma região curta e específica do genoma, o DNA barcode, de todos os organismos da amostra, com sequenciação de alto débito. Isto permite criar códigos de barra, ou barcodes, para cada organismo, que permitem a sua fácil e rápida identificação, inclusivamente numa amostra complexa, quando comparamos os códigos de barra obtidos com os que existem em bases de dados de referência. Deste modo, consegue-se detectar NIS antes da sua presença causar impactos irreversíveis. Os principais objetivos deste estudo foram detectar invertebrados marinhos na Marina de Viana do Castelo através do uso de DNA metabarcoding, identificar espécies não indígenas caso se encontrassem presentes e também determinar diferenças entre três métodos de amostragem dos organismos. Nós amostramos a Marina de Viana do Castelo, que se encontra localizada perto da Foz, num local com menor corrente e mais abrigado. A temperatura da água variou entre os 15,4 e 15,9 graus Celsius, o pH foi de 8,10 e a salinidade 23,1. Foram mostrados 4 pontos, um em cada pontão, A a D, assinalados na figura. As amostras foram recolhidas de três formas. Raspagem de organismos de substratos duros da marina, como pontões, cordas e boias, onde recolhemos organismos encostados e também os organismos associados às algas. Também recolhemos água, que foi mostrada para análise de DNA, e recolhemos zooplâncton com uma rede de zooplâncton. No laboratório, extraímos o DNA de todas as amostras e amplificamos o gene que codifica para a subunidade 1 do citocromo C-oxidase mitocondrial, que é a região CO1. Estas amostras foram depois enviadas para a sequenciação de alto débito e os dados foram analisados através de ferramentas bioinformáticas. Para a análise de dados, nós utilizamos o mBrave, que permite o processamento de sequências geradas por sequenciação de alto débito. Resumidamente, as sequências foram processadas em 4 passos. Primeiro, os primers foram removidos das sequências para elas ficarem com o tamanho esperado de 313 pares de bases. Segundo, foram eliminadas as sequências de pouca qualidade. Em terceiro, as sequências com mais de 97% de similaridade foram agrupadas em unidades taxonómicas operacionais, ou OTUs. E, por fim, foi feita a atribuição taxonómica destes OTUs
comparando-os com as bases de dados da BOLD e também as nossas próprias bases de dados. A BOLD usa BINs para verificar a identificação das espécies usando DNA barcodes e, como tal, a maioria das OTUs atribuídas a BINs são OTUs com identificações a nível da espécie. No que diz respeito ao número de OTUs totais, uma análise de variância unifactorial demonstrou que existem diferenças significativas a nível do substrato amostrado entre os substratos duros e DNA e entre os substratos duros e zooplâncton. O maior número de OTUs foi obtido nos substratos duros, a castanho, 198 OTUs, e o menor no zooplâncton a azul, 78 OTUs. No que diz respeito ao número de BINs, ou seja, às OTUs maioritariamente identificadas ao nível da espécie, uma análise de variância unifactorial indicou existirem diferenças significativas a nível do substrato em todos os tipos de amostragem. O maior número de BINs foi obtido nos substratos duros, a castanho, 103 BINs, e o menor no eDNA da água, a amarelo, 24 BINs. Relativamente aos efeitos a nível da estrutura da comunidade, baseada em BINs, uma análise de componentes principais mostrou uma clara separação entre as comunidades recolhidas nos diferentes tipos de amostragem. Esta conclusão foi também suportada por uma análise Permanova, que indicou que o substrato afetou significativamente a estrutura das comunidades de invertebrados marinhos. Em termos de filos, o maior número de filos foi obtido nas amostras de zooplâncton, com 11 filos, seguido dos substratos duros e eDNA, com 8 filos. O maior número de espécies obtido pertence ao filo Annelida, com 67 espécies, Molusca com 53 e Artrópoda com 44. Artrópoda foi o filo mais representado nas amostras de substratos duros, enquanto que nas amostras de eDNA foi Annelida e Molusca nas amostras de zooplâncton. O maior número de identificações a nível da espécie foram obtidas para os substratos duros, com 105 espécies totais e 8 NIS. O menor número de espécies detectado foi através da análise de DNA da água, mas ainda assim com este método foram detectadas 7 NIS. Apenas cerca de 12,5% das espécies totais e 20% de NIS foram detectadas em todos os substratos, sendo a maior parte das espécies detectadas apenas num substrato. Neste estudo foram detectados 10 NIS pertencentes a 4 filos, 4 espécies de artrópoda, 3 de molusca, 2 espécies de briozoa e 1 de cordata. Registramos também a primeira ocorrência de Grandidriella japónica em Portugal. Resumidamente, neste estudo foram detectados 10 NIS através de eDNA metabarcoding, com um primeiro registro para Portugal. Relativamente aos tipos de amostragem, o maior número de espécies totais e NIS foi detectado nos substratos duros, apesar de uma elevada percentagem de NIS também ter sido detectada através da análise de DNA da água. Os dados também demonstraram uma clara diferença a nível da estrutura entre as comunidades de substratos duros, eDNA e zooplâncton. E com tudo isto, podemos concluir que o DNA metabarcoding mostrou-se promissor na detecção de NIS em marinas, mas que vários substratos devem ser amostrados de modo a detectar o maior número de espécies possível. Eu gostaria de agradecer a toda a equipa envolvida neste projeto e às entidades financiadoras e informar-vos que há um website do NIS-DNA onde podem encontrar mais informação sobre este trabalho e sobre a nossa equipa.